múltiplos e divisores de um número natural. Um número natural não nulo, um número A, ele é divisor de outro número natural B, quando a divisão de B por A é uma divisão exata. Uma divisão exata é uma divisão que deixa resto zero. Quando um número A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A ou que B é múltiplo de A. Então, temos um exemplo aqui. O 152, que é o dividendo, ele é o B, dividido por 4, que é o A. Então, esse 4 ele vai ser o divisor. Vemos que nesta divisão, o resto é zero. Então, qualquer uma dessas três afirmações aqui são válidas. Eu posso dizer que o 4 é divisor de 152 ou 152 é divisível por 4. Posso dizer 4 divide 152 ou 4 é fator de 152. Posso dizer também 152 é múltiplo de 4. Então eu posso dizer qualquer uma dessas afirmações. Por quê? Porque na divisão de 152 por 4, o resto é zero. Então, para resumir, podemos dizer o seguinte: ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por. Número primo e número composto. Número primo é todo número natural maior do que 1 e que tem exatamente dois divisores distintos, o divisor 1 e ele mesmo. Então aqui tem uma lista dos números primos até o número 100. E aí, para resolver diversos exercícios que envolvem números primos, é importante ter em mente pelo menos esta listagem até o número 20. Ou seja, o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. É importante ter essa lista em mente, porque ela é muito útil na resolução de diversos exercícios onde aparecem os números primos. A palavra primo vem do latim primus, que significa primeiro, ou seja, é a partir dos números primos que podemos formar os outros números naturais, os chamados números compostos. O que é um número composto? Número composto é todo número natural maior do que 1 e que tem mais do que dois divisores distintos. Então, como exemplo, eu coloquei aqui o número 72. O 72 escrito nesse formato é o 72 fatorado. Então, quando eu faço a fatoração de um número, vai aparecer os seus fatores primos, que no caso aqui é o 2 e o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 36 vezes 2, 72. Processo das divisões sucessivas. Utilizamos esse processo para fatorar números. E para fatorar números, é importante ter em mente os números primos, pelo menos o comecinho daquela lista até o 100. Então temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Então já dá para fazer a fatoração desses dois números aqui, o 250 e o 480. Então vamos lá. 250 dividido por 2. Por que 2? Porque é o primeiro número primo. Eu escolho sempre o primeiro número primo, então no caso aqui é o 2. Eu vejo se 250 dividido por 2 vai ser uma divisão exata. Vai ser porque 250 é um número par. Então 250 dividido por 2 vai dar 125. Agora, 125 eu tento o 2 de novo, a divisão por 2. Agora não vai dar porque 125 não é um número divisível por 2. Eu vou tentar então o 3. 125 dividido por 3.
Mas eu percebo que se eu somar 1 mais 2 mais 5, vai dar 8. E 8 não é um número divisível por 3. Então eu tento o próximo número primo, que é o 5. 125 vai ser divisível por 5, porque termina em 5 aqui. Então, 125 por 5 vai dar 25. Agora, 25 por 5, eu continuo tentando 5. Eu vejo que dá 5 e depois 5 dividido por 5 vai dar 1. Da mesma forma, eu faço com o 480. Primeiro eu tento com o 2. Se o número é par, a divisão vai ser exata. 480 por 2, 240. Continuo com 2. 120. Continuo com 2, vai dar 60. Continuo com 2, vai dar 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. Agora eu vejo que o 15, como não é um número par, a divisão por 2 não é exata. Então eu tento o próximo número primo, que é o 3. 15 por 3 vai dar 5. Eu tento a divisão por 3. 5 dividido por 3, a divisão não é exata. Então eu pego o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então eu tenho que chegar nesse 1 aqui no final. Aí a fatoração vai estar completa. Então a forma fatorada do 250 é 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E a forma fatorada do 480 vai ser, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, esta é a forma fatorada do 480 e esta é a forma fatorada do 250. Eu posso colocar essas duas formas fatoradas no formato de base e expoente, ou seja, no formato de potência. Então, posso escrever o seguinte: o 2 apareceu só uma vez. Então, 2 vezes, o 5 apareceu 3 vezes, 5 ao cubo, ou a terceira potência. Como o 2 apareceu uma vez, eu posso também colocar 1 aqui. Não é necessário, mas eu posso colocar 1 ali como expoente do 2. E a forma fatorada do 480, na forma de potência, vai ser o seguinte: 2 a quinta potência vezes 3 vezes 5. Descobrindo os divisores de um número e a quantidade deles. A quantidade de divisores de um número. De novo, o exemplo do 250. Nós vimos que a forma fatorada dele vai ser essa: 2 elevado à primeira potência e o 5 elevado à terceira potência ou ao cubo. E aqui uma multiplicação. Saiba que, para saber a quantidade de divisores de um número, basta somar 1 a cada expoente. Quais expoentes? Os expoentes dos fatores primos. E multiplicar os resultados. Então, por exemplo, se eu faço a pergunta: quantos divisores o 250 tem? Não é só o 2 e o 5, porque o 250 ele pode ser dividido por 10, porque termina em 0. Ele pode ser dividido por 125. Ele pode ser dividido por 25. Então, além do 2 e do 5, o 250 tem outros divisores. Agora, como é que eu faço para saber a quantidade desses divisores? Então, eu vou usar
o exemplo aqui do 250. Eu estou vendo que o expoente do 2 é o 1, porque apareceu somente uma vez, e o expoente do 5 é o 3, porque na fatoração o 5 apareceu 3 vezes. Então aqui, ó, esse 1 é o expoente do 2. Esse 3 é o expoente do 5. Então, como diz o texto aqui, eu somo mais 1 ao expoente do 2, isso aqui vai dar 2, e eu somo mais 1 ao expoente do 5, que é o 3, que vai dar 4. Então, e tem uma multiplicação aqui. 2 vezes 4, 8. Ou seja, o 250 tem 8 divisores. Esse 2 aqui e o 5 são os fatores, são os divisores primos. Mas, no total, o 250, além do 2 e do 5, tem mais 6 divisores. No total vai dar 8. Então, entre eles, eu vou ter o 10, eu vou ter o 125, eu vou ter o 25, que são números compostos. Números primos só são o 2 e o 5. Os outros divisores do 250 são números compostos. Descobrindo os divisores de um número e a quantidade deles. Para saber quais são os divisores, vamos seguir os passos. Ao lado do primeiro fator, 2, colocamos o 1 e esse fator. Está aqui o 250 e aquela fatoração feita agora há pouco. Então, vamos lá. Ele pede para fazer o seguinte. Ao lado do primeiro fator, eu vou colocar o 1 e vou colocar o 2 também. Segundo passo, multiplicamos o próximo fator 5 por todos os fatores da linha de cima, o 1 e o 2, sem repetição quando houver. Então vamos lá. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Agora, terceiro passo. Fazemos o mesmo para os próximos fatores, o 5 e o 5, ou seja, esse 5 aqui e esse 5 aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o mesmo processo. 5 vezes 1, 5, mas o 5 já foi. 5 vezes 2, 10, também já foi. Então, eu faço 5 vezes 5. 25, e 5 vezes 10, 50. Agora eu vou usar esse último 5. Se eu fizer 5 vezes 1, já foi, já deu 5, está aqui. Se eu fizer 5 vezes 2, já foi, 10. Então, 5 vezes 25, 125. E 5 vezes 50, 250. Então, após o último fator, que é esse número 5 aqui, o terceiro número 5, finalizamos o processo. Então, os divisores, ó, a quantidade é 8 que nós vimos, tá? E os divisores que eu descobri agora, descobrindo os divisores, são esses aqui, o 1, o 2, o 5, o 10, o 25, o 50, o 125 e o 250. Nós vimos que a forma fatorada é 2 a primeira potência vezes 5 a terceira potência. Isso aqui, então, é o 250. E os divisores dele são esses: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125 e 250. Então, eu faço esse processo para descobrir quais são os divisores e a quantidade deles nós vimos há pouco. Vamos analisar agora
o processo de descobrimento e do número de divisores do número 150. Então, como vimos, ao lado do primeiro fator, eu vou colocar aqui, o primeiro fator é o 2, né? Eu vou colocar o número 1 e o fator 2. Segundo passo, nós vamos multiplicar o próximo fator 3 por todos os fatores da linha de cima, ou seja, o 1 e o 2. Então, esse 3 multiplica o 1 e deu 3. O 3 multiplica o 2 e deu 6. Terceiro passo, fazemos o mesmo para os próximos fatores, 5 e 5, multiplicando esses fatores pelos números que estão nas linhas de cima. Então vamos lá. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 6 vai dar 30. E agora, o último 5, esse 5 aqui. 5, se eu faço 5 vezes 1, eu vi que eu já tenho 5 aqui. Se eu faço 5 vezes 2, eu também já tenho aqui. Se eu faço 5 vezes 3, eu já tenho 15 aqui. E se eu faço 5 vezes 6, eu já tenho 30 aqui. Então, é sem repetição. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 15, 75. 5 vezes 30, 150. Então, são esses os divisores do número 150. Podemos ver que tem 12 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E nós já vimos como é que eu descubro a quantidade, esse 12 que apareceu. Nós vimos o seguinte, na fatoração desse 150, por exemplo, eu posso fazer assim, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque apareceu duas vezes o 5. E no 3 eu posso colocar um expoente 1 e no 2 eu posso colocar um expoente 1 também. Então, para saber a quantidade de divisores do 150, que eu já vi que deu 12, a gente pode fazer também como? Eu pego o expoente do 2, que é o 1, e somo mais 1. Eu vou multiplicar isso por o expoente do 3, que é 1 também, e também vou somar 1. E vou multiplicar pelo expoente do 5, que é o 2, mais 1. Então, essa multiplicação vai me dar a quantidade de divisores do número 150. Eu vejo então aqui, ó, 1 mais 1, 2, vezes 1 mais 1, 2, vezes 2 mais 1, 3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. É o 12, é esse número que eu já tinha visto aqui, que são os divisores do 150. O 1, o 2, o 3, o 6, o 5, o 10, o 15, o 30, o 25, o 50, o 75 e o 150. São 12 os divisores do número 150. Máximo divisor comum. Em um dia com poucos alunos em uma escola de ensinos fundamental e médio, a professora de educação física propôs um torneio esportivo no qual a formação das equipes seria feita por faixa etária.
Todas as equipes deveriam ter a mesma quantidade e o maior número possível de alunos. Havia 36 alunos maiores de 16 anos, 60 alunos cuja idade variava entre 12 e 15 anos e 84 alunos com idade inferior a 12 anos. Será que foi possível tal formação? Se sim, quantos alunos tinham em cada equipe? Dê uma pausa no vídeo e tente responder a esses questionamentos. A situação pode ser resolvida aplicando o máximo divisor comum entre os números 36, 60 e 84. Mas o que é o máximo divisor comum, MDC? O MDC de dois ou mais números naturais é o maior número que é divisor comum desses números. Então, por exemplo, aqui estão os divisores do número 36. Abaixo, os divisores do número 60. E aqui, o 84, eu tenho os divisores desse número. Ocorre que alguns desses divisores eles são comuns aos três números. O 1 é comum aos três números, assim como o 2, assim como o 3, o 4, o 6. Agora, o maior divisor comum que aparece para os três números, percebemos aqui que é o número 12. Então, essa é a maior quantidade de alunos para cada equipe. Então, 12 é o maior divisor comum dos números 36, 60 e 84. Agora, vamos ver um processo prático para achar o MDC. Fazemos a fatoração pelo processo de divisões sucessivas dos três números simultaneamente. Então, o que é um processo de fatoração? É transformar os números 36, 60 e 84 em fatores. Aqui, mais especificamente, em fatores primos, que são esses números aqui desta coluna. Então, todos os três números, o 36, o 60, o 84, eles foram divididos por esses números aqui, esses números primos. Agora percebemos o seguinte. Olha o que acontece nessas divisões. Esse 2, ele dividiu os três números. O 36, que deu 18, o 60, que deu 30, o 84, que deu 42. Esse 2 aqui também dividiu os três números. O 42, que deu 21, o 30, que deu 15, o 18, que deu 9. Agora não podemos mais usar o 2. Vamos para o próximo número primo, que é o 3. O 3 dividiu o 21, ele dividiu o 15 e também dividiu o 9. Agora, percebemos o seguinte. Esse 3 aqui, esse próximo 3, ele não vai dividir o 7. Ele não divide o 5, ele só divide o 3. Da mesma forma, o próximo número primo, o 5, dividiu somente o 5. E o 7 dividiu somente o 7. Então, o que acontece? O resultado da multiplicação desses números, o 2 e o 3, é o MDC procurado. Então, se eu multiplicar o 2 vezes o 2 vezes o 3, eu percebo que vai dar 12, que é aquele MDC procurado para a formação das equipes.